O Fluminense começa hoje a segunda etapa da sua jornada para o título da Libertadores, ou melhor, para o bicampeonato da Libertadores. Eu sou Gabriel Amaral, estou aqui já em Curitiba, onde começa o caminho das oitavas de final para o Fluminense, num jogo contra o Grêmio. Tudo que você precisa saber sobre essa partida e por que ela está acontecendo em Curitiba, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral. E, bem, vamos lá, com informações de Fluminense e Grêmio. Grêmio e Fluminense, na verdade, hoje acontece no estádio Couto Pereira, no Paraná. O Grêmio ainda sem a sua arena, por conta das chuvas que aconteceram e alagaram toda a cidade de Porto Alegre. Então o Grêmio está tendo que mandar os seus jogos fora dos seus domínios. E o estádio que tinha disponível e que tinha a possibilidade de receber esse jogo era o Estádio Major Antônio Couto Pereira, aqui na cidade de Curitiba. As torcidas de Grêmio e Curitiba são aliadas, aliás organizadas. Enfim, é um estádio que tem uma capacidade boa e que não está tão longe assim de Porto Alegre. Então, por isso, o estádio utilizado no jogo de ida das oitavas de final. Jogo às 19 horas, é cedinho, tá? 7 da noite. Transmissão exclusiva da ESPN. Claro, a nossa transmissão em áudio hoje, sem imagens da nossa cara, porque a Conmebol não permite nem isso, eu acho uma coisa absurda, não permite nem filmar sua própria reação dentro do estádio. Mas, enfim, a gente respeita ali a função. Nossa jornada começa às 5 da tarde, tá? Então você que estiver saindo do trabalho, você que ainda estiver dando um miguezinho no trabalho, estiver saindo da faculdade, chegando na faculdade, 5 da tarde, eu, Fio e Vitor Lessa já estamos ao vivo direto do Couto Pereira, com também imagens da festa em Laranjeiras, né? Tem telão lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e também as reportagens do Cauã Tinoco lá do Rio. Jogo de número 92 entre Fluminense e Grêmio, tá? 27 vitórias nossas, 22 empates e uma vantagem absurda de 42 derrotas, né? 42 vitórias pro Grêmio. É a primeira vez que um jogo acontecerá, entre Fluminense e Grêmio acontecerá aqui em Curitiba, e fica uma curiosidade sórdida, tá? O Fluminense já mandou em um monte de lugares o jogo. O Grêmio sempre mandou em Porto Alegre, ou no Olímpico, em Porto Alegre não, né? Mas ou no Olímpico, ou na Arena do Grêmio, ou então num estádio lá atrás, Estádio da Baixada, que foi um dos primeiros estádios do Grêmio, e agora também no Centenário, em Caxias. O Fluminense já mandou jogo até na Fonte Nova. Já teve um Fluminense e Grêmio na Fonte Nova. Fica aí a curiosidade. Primeira vez que acontece em Curitiba. Cara, o Grêmio chegou até aqui na Libertadores, né? O Fluminense volta o seu olhar para a Libertadores da América de 2024 após uma fase de grupos enganosa, né, de certa maneira. O Fluminense trucida os seus adversários, 4 vitórias, vencendo as 3 dentro de casa e uma fora de casa, né, contra o Colo-Colo, e mais 2 empates fora de casa contra Cerro Porteño e Aliança Lima, passa em primeiro de um grupo que foi muito disputado e nivelado por baixo, tanto que o Colo-Colo faz a pior campanha de um classificado para as oitavas de final na história, com apenas 6 pontos. O Cerro Porteño também teve 6, o Aliança Lima teve 4, e no final das contas, Colo-Colo, Cerro Porteño e Aliança Lima só tiveram 2 vitórias, somando todos eles. O Colo-Colo venceu uma, o Cerro Porteño venceu uma. Foi isso. Em jogos em que não tinha Fluminense, o padrão era que se o jogo fosse empatado e normalmente fraco tecnicamente. Então o Fluminense pegou um grupo desse e trucidou seus adversários como era esperado que fizesse o atual campeão. Já o Grêmio pegou um grupo extremamente chato. Um grupo com uma altitude do The Strongest, que ainda decidiu pontuar fora de casa e pontuou muito bem fora de casa, né? Pontuou muito bem, se empatou com o Achipato. É isso basicamente que o The Strongest tem de força para conseguir fazer, mas fez jogo duríssimo contra o Estudiantes fora também e passou em primeiro. O Achipato, que era o grande desafiante do grupo, pipocou pro Grêmio na penúltima rodada, né? E em casa perdeu, e foi o jogo que fez o Grêmio avançar. E o Estudiantes, que tinha uma história, acabou não indo também. Por isso o Grêmio passou em segundo. Mas por que eu abri falando desse resumo? Primeiro, para você lembrar como foi a campanha até aqui. E segundo, para poder destacar aqui, esses 2 times que avançaram na primeira fase da Libertadores
essa primeira fase acabou lá pro Fluminense no dia 30 de maio, se eu não estou enganado, e pro Grêmio ali no dia 10, 9 de junho. Foi isso. Isso já faz muito tempo. Já faz muito mais do que 2 meses que o Grêmio confirmou sua classificação. Por quê? Porque no futebol brasileiro funciona dessa maneira. Nesse meio tempo, o Grêmio já afundou no Z4, o Fluminense já se afundou na lanterna, o Fluminense já trocou de treinador, o Grêmio já fez 8 contratações, o Fluminense já fez 5 contratações, já gastou um dinheirão, o time já mudou, já dispensou jogador, já vendeu o jogador, e é um outro time, são outros times. Então não dá pra gente considerar o que aconteceu na Copa Libertadores da América na primeira fase. A única vantagem que se tem é porque o Fluminense decide em casa. É só isso que tem ainda definido com base na primeira parte da Libertadores. Então, o jogo de hoje, ele é definidor a partir de agora. E a partir de agora é muito importante que o Fluminense saia daqui de Curitiba não só vivo. A gente viu que sair vivo contra o Juventude não adiantou. O Fluminense, um gol de derrota é sair vivo, beleza. Saiu vivo contra o Juventude e não aguentou. O Fluminense precisa sair daqui com um resultado positivo, um empate para ser jogo único no Maracanã ou uma vitória. Pode e tem capacidade para isso. O Grêmio vem numa boa reação, mas o Fluminense também vinha até tropeço contra o Vasco. Tem a dificuldade com a atenção dividida? Beleza. O Grêmio também vai ter. Foi eliminado também da Copa do Brasil. Aliás, foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pro Corinthians. Conseguiu empatar ali os seus jogos, né? Mas não é que o Grêmio mudou da água pro vinho com, um futebol vistoso, não. Engatou sequência de vitórias. É um jogo muito complicado. Eu diria que dos primeiros colocados ali, o Fluminense, não vou dizer que foi um dos que mais deu azar, né? Mas fez uma das melhores campanhas para pegar um dos adversários mais difíceis nas oitavas de final. Dito isso, o Couto Pereira, que não vai estar lotado, deve ter ali os seus 20 e poucos mil pessoas e tem capacidade para mais de 35 mil pessoas, vai ter uma grande torcida do Fluminense. Todos os ingressos, mais de 2.500 ingressos postos à venda, foram esgotados em poucos minutos pela torcida do Fluminense, que vem em peso aqui para Curitiba. Ver o quê? Quem em campo? Isso a gente fala agora na nossa parte aqui de bola em campo. Vamos para a parte do bola em campo aqui. Deixa eu botar o nosso Tactical Pad aqui na tela. Porque o Fluminense enfrenta hoje uma equipe diferente. Um Grêmio talvez até diferente dos últimos Grêmios que tem jogado. Por quê, tá? Vou te explicar. Tá aí na tela o Tactical Pad, tá aí na tela as prováveis escalações. O Fluminense deve vir escalado com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Thiago Santos mantido na zaga. Já eu explico também a questão dos desfalques. E na lateral esquerda, esquerdinha, André, aí aqui tá o Martinelli, mas pode ser que seja o Alexander. Eu diria que inclusive é provável que a gente veja o Alexander aqui. Então vou até deixar o Martinelli por aqui, né, escondidinho. Paulo Henrique Ganso, Keno, John Arias e Cauã Elias. Desfalques, tá? Que fazem com que, por exemplo, o Thiago Santos seja titular. O Thiago Santos já está entre os titulares, né? Mas uma coisa que facilita a vida dele é que o Ignácio, zagueiro que veio do Sporting Cristal, foi expulso, né, numa das últimas partidas do Sporting Cristal pela Copa Libertadores, inclusive nessa edição, e por isso está cumprindo suspensão automática ainda, né? Não é nem automática, ele pegou jogos, enfim, tá fora nesse jogo que ele pegou ali a mais de suspensão. Então não pode atuar nesse jogo do Fluminense na Libertadores. Na lateral esquerda, o esquerdinha tá ali como provável titular, porque Marcelo está lesionado, com problema na perna, e o Diogo Barbosa saiu mancando também do jogo no jogo contra o Vasco, no estádio do Botafogo, no Engenhão, e não tem condições de jogo, nem viajou aqui para a capital paranaense. Com isso, tem o esquerdinha, tem ali uma remota possibilidade de, numa necessidade, ali improvisar o Alexander, ou talvez até o Guga improvisar na lateral esquerda, mas acho que hoje o esquerdinha já tem estofo suficiente para poder ser colocado como titular nesse time. Vamos ver se ele vai ter estofo para jogar como um titular desse time. No meio de campo, como eu já falei, a disputa entre Martinelli e Alexander. Eu até apostava que com o outro desfalque, que é o Serna, né, já estava fora do jogo contra o Vasco, agora fora de novo desse jogo, talvez o Mano Menezes não fosse de Keno, mas de um terceiro homem de meio de campo, talvez colocando o Martinelli ou colocando até o Lima ali, junto com o Alexander e André. O Bernal, acho que correndo mais por fora, né, um jogador que ainda não estreou.
poderia fazer mais sentido para um jogo tão pegado quanto seria Fluminense e Grêmio, e um primeiro jogo fora de casa, né? Não é um jogo exatamente que você quer jogar e deixar o outro jogar, você prefere que nenhum dos dois joguem, né? Enfim, também acho que tem essa possibilidade, por exemplo, aqui só para mostrar no desenho tático, seria a possibilidade, já que o Nonato também não viajou, né, segue lesionado, de colocar de repente um tripé de meio campo assim, deixa eu tirar o Keno daqui, né, ou poderia ser até o Martinelli no lugar do Lima, né, mas colocar um tripé do meio de campo assim, e abrir o Arias um pouco mais à esquerda, e aí o Lima vai fazer essa função dobrada aqui, principalmente para reforçar uma marcação no Soteldo, que é quem sobe do lado esquerdo do Grêmio, e a gente já viu, sabe que o Soteldo é aquele jogador que parece meio morto e tal, mas que resolve, sabe resolver jogo. Então ter uma marcação mais preocupada com ele não seria um erro da parte do Fluminense, não. Mas, apesar de ter essa sugestão, eu acho que ele vai com o Keno e vai com o John Arias pensando talvez em contra-ataques. É bom a gente lembrar que para ter contra-ataque você precisa roubar a bola, né? Então tem essa pequena questão. Acho que era jogo para 3 volantes, mas acho que o Mano Menezes vai para jogo uma espécie de 4 atacantes, uma espécie de 4-2-4, né? Que ele faz com o time, que se transforma em 2 linhas de 4 marcando. Não gostei dessa forma marcando contra o Vasco. Achei que ficou muito espaço, as linhas ficavam muito assim, né? Tentando montar aqui no campo do Fluminense. Os jogadores do Vasco vinham pelo meio, puxavam essa marcação do meio do Fluminense para frente e abriam um verdadeiro rombo entre a última linha de defesa e a linha de meio de campo do Fluminense. Óbvio, isso pode ser melhor organizado, com o Thiago Silva atuando um pouco mais ativamente, né, tendo o Thiago Santos ao lado, talvez passando mais instruções, já desvendando ali alguns erros da formação também, nem erros, né, mas algumas situações em que o Fluminense está mais exposto, né? Enfim, sobre o Fluminense é basicamente isso. Né? A gente tem que ver como vai ser esse desenho em campo, porque muda muito, dadas as mudanças que o Mano Menezes vem fazendo também no time. Já a equipe do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi no Grêmio, deve vir com Marquezinho no gol, João Pedro, Gemerson, Rodrigo Eli, Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Bright White. Qual que é a grande mudança do Grêmio? O Grêmio vem jogando com 3 zagueiros. Nesse miolo de zaga aqui, vocês não estão vendo o zagueiro Walter Kahneman, porque ele sentiu dores durante o treinamento dessa segunda-feira no CT do Paraná Clube aqui em Curitiba. E aí o que acontece? Sentindo dores, não se sabe se ele joga ou não. Seriam 3 zagueiros, eu não sei exatamente como está a formação aqui dos 3, e não tendo centroavante. Inclusive o Grêmio ganhou do Fluminense sem ter centroavante, né, naquele jogo no Centenário, com o Cristaldo fazendo essa espécie de falso 9 e um time com um desenho mais dessa maneira aqui, né? Dodi, Vila Sante aqui por dentro. Seria o Carvalho, mas ele está negociando com o time lá de fora, e aí com isso não querem botar ele em campo, pelo menos não enquanto está nessa negociação. Seria um pouquinho parecido com isso, né? A formação do Grêmio. Se o Kahneman não jogar, e tem um fator também da mudança que o Bright White promoveu no time, vai lembrar o atacante dinamarquês, né? Que jogou a última partida, estreou na última partida pela equipe do Grêmio, fazendo um gol contra, fazendo 2 gols, dando assistência, enfim, pode ter ganhado a vaga de titular, já que eles não vão ter o Diego Costa e vão ter muita dificuldade de recompor essa centroavância. A equipe do Grêmio pode ter ganhado um centroavante para essa partida depois da estreia do Bright White, e aí obviamente não teria o Kahneman na zaga. O Teta vai fazer alguma mudança tirando o Rodrigo Eli ou o Emerson mesmo, um dos 2 zagueiros, para poder montar o time desse jeito. Isso importa muito, né? Porque como eu falei, a gente precisa saber sobre quem vão ser os pontas. O Pavon vem muito mal no Grêmio, o que vai talvez facilitar um pouquinho a vida do esquerdinho e do Keno nessa marcação pelo lado esquerdo, mas é um jogador que tem a sua qualidade. Não vem bem no Grêmio, mas não dá para ignorar. O pior problema mesmo é do lado direito, com as subidas do Soteldo, se ele decidir jogar bola, né? Vamos ver como vai ser esse encontro aqui do John Arias, do Samuel Xavier e do Ganso com o Reinaldo, né, que também é um lateral que não é muito conhecido pela sua marcação.
talvez possa dar bom essa parte do lado direito do Fluminense. E o mano a mano do Keno com o João Pedro, se vai ter cobertura do Dodi ou do Vila Sante, ou até mesmo de algum dos zagueiros que jogar pela direita, para poder o Keno não dobrar em cima deles. É um jogo de muita estratégia, um jogo que a gente precisa saber como o outro joga, para também definir como que a gente joga. Promessa de um jogo muito interessante aqui no Couto Pereira. Vamos lá, tá? Só para poder passar sobre a equipe do Fluminense e a equipe do Grêmio. Lembrando, os cartões zeram nessa fase, então zerado, não tem ninguém com problema ali de se tomar um cartão amarelo não joga o jogo de volta, etc, né? Só para poder destacar. Dito isso, temos a arbitragem da partida, tá? A arbitragem feita pelo senhor Darío Herrera. Darío Herrera, que é da Argentina. Ele já apitou 4 jogos do Fluminense, a gente nunca perdeu com o Darío Herrera apitando, 3 vitórias e um empate, sendo que esse empate dá para chamar até de vitória, né? Que foi o empate contra o Internacional, no jogo de ida do ano passado, da Libertadores da semifinal. E aí vamos lá, você vai lembrar, né? Samuel Xavier foi expulso nesse jogo. Fica uma boa notícia para hoje. Ele não é exatamente um árbitro caseiro, não, cara. Como historicamente a gente tem na Conmebol. Ele apitou também Milionários 1, Fluminense 2, tá? Jogo lá na Colômbia, em Bogotá. E ele expulsou, vocês vão lembrar, com 20 minutos de jogo, 20 e poucos minutos de jogo, ele expulsa um jogador do Milionários. Assim como no Fluminense e Grêmio, ele expulsa no primeiro tempo o Samuel Xavier também. Ou seja, não dá pra chamar de um árbitro caseiro. Como a gente joga fora de casa, o ideal é que não se tenha um árbitro caseiro nesse jogo. Outro lado também pode ser bom pra gente, tá? Ele me pareceu, nos jogos que ele apitou do Fluminense, um árbitro meio... Ele apitou o Fluminense e Cerro Porteño na Libertadores esse ano. Ele foi bem tolerante com o Cera. Até ali o Cerro Porteño, né, precisar desesperadamente da vitória, ele foi muito tolerante. Pode significar algo de bom pra gente, considerando que a Cera, né, especificamente, é algo que o Fluminense pode aplicar para poder atrasar o jogo e atrapalhar a vida do Grêmio no jogo que eles têm o mando de campo. Vamos ver. Tá aí, um super pré-jogo aqui no Raiz Tricolor. Você deixa o like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, dá aquela moral pra gente. Tem alguma questão na câmera aqui que eu não entendi o que foi, então eu vou me despedir. Até a próxima, não esquece de deixar o like aqui, dá aquela moral, se inscrever no canal e vem com a gente 5 horas pra poder começar a transmissão. Vou agora consertar essa câmera aqui, né? Valeu, tamo junto, é hora da vitória na Libertadores, é hora de seguir em frente e ir para as quartas de final, porque é o título que a gente quer não quer uma Libertadores só não, a gente quer ter várias. E o desafio, a jornada, a segunda parte da jornada começa hoje. Valeu.